No vídeo de hoje, iremos trazer um panorama informativo sobre os jogos pendentes do Campeonato Brasileiro da Série A que podem, de certa maneira, não interferir na posição do Bahia na tabela de classificação, mas diminuir a distância do Bahia para o time que está atrás dele na tabela. Iremos falar também sobre o nosso próximo adversário, que vai jogar contra a gente só daqui a 9 dias, mas já tem a certeza de que não terá os reforços que contratou aí na reta final dessa janela de meio de ano. E iremos falar, evidentemente, sobre o Bahia e a situação de Biel, que pode ser mais um reforço, uma alternativa para o Bahia nesse jogo do dia 12. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro da Série A, porque teremos nessa próxima rodada a oportunidade novamente, como foi na última rodada, de chegar ao 5º lugar. Isso se o Bahia ganhar o seu compromisso diante do Atlético Mineiro, que vai se dar só depois do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e o Cruzeiro empatar com a equipe do São Paulo, né? Caso um dos dois perca aqui nesse confronto e não seja empate, o Bahia ganhando garantiria pelo menos a 6ª colocação. E teremos jogos aí que estão atrasados nesse período de data FIFA, né? Um bem no período da data FIFA mesmo, aí na quinta-feira, né? No dia 5, antes do jogo das seleções, Cuiabá e Juventude. Bom, aqui não tem nada que interfere diretamente na situação do Bahia, mas o Juventude tem 29 pontos, não poderia chegar a 32, né? E a distância ali ficar menor para o Bahia. O Juventude está naquela de brigar para não cair e, ao mesmo tempo, tentar dar um passo a mais e ficar emperrado nisso, né? E o Internacional, caso vença o Fortaleza, esse jogo já vai ser no dia 11, né? Já que os dois clubes não estão na Copa do Brasil, eles vão poder atuar nessa data, né? Um dia antes do jogo do Bahia, ou seja, na quarta-feira da próxima semana. E caso o Internacional vença, o Internacional vai a 35 e vai ainda ter jogos pendentes ali. O Internacional é o time que menos jogou até o momento, tem 22 jogos disputados, então além desse jogo contra o Fortaleza atrasado, ainda vai ter 2 jogos para poder cumprir. E se o Internacional vencer, o Internacional vai a 35 pontos, ficaria a 4 pontos do Bahia e com 2 jogos a menos que o Bahia. Essa é a situação, né? Então talvez nesse caso aí o melhor resultado seja um empate ou até o Fortaleza vencer o seu jogo, já que o Fortaleza está brigando mais acima, tá? Então esse é o panorama aí do Campeonato Brasileiro da Série A, para situar você, torcedor tricolor, que porventura esteja desatualizado acerca dessa temática, beleza? Então vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo do Inter contra a equipe do Fortaleza, porque a distância do Bahia pode acabar diminuindo. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje aí já é sobre o nosso desafio do dia 12, as quartas de final da Copa do Brasil. Eu falo que são boas notícias, porque evidentemente que o adversário tendo fora de combate, fora de disposição, atletas de um nível técnico mais elevado do que os atletas que vão jogar a partida, é algo que, em tese, pelo menos na teoria, deveria ser bom. Mas o Bahia, mesmo pegando equipes de falta, tem encontrado dificuldades, né? Tem vacilado. A gente viu contra o Bragantino, contra o próprio Flamengo, contra o Botafogo também, que empatamos e jogamos bem, mas vimos um time desfalcado conseguir ali ter um bom confronto, um bom embate contra a gente. Mas enfim, dessa vez o Flamengo não vai usar nenhum dos 4 reforços contra o Bahia. E aqui é importante situar você do tricolor sobre essa temática. Tenho visto muita gente com relação a isso tendo dúvidas, né? Sobre jogadores que chegaram agora, especificamente Alexandro Alcaraz e Gonzalo Plata. Inclusive, o Alcaraz jogou contra a equipe do Corinthians, né, na derrota do Flamengo na última rodada, lá na Arena Corinthians, e foi expulso no final do jogo por conta de uma confusão. Inclusive, ele vai ser julgado por conta dessa expulsão, por conta dessa agressão, e pode ser punido e ficar mais dias de fora ainda. Pode ficar até de fora do jogo contra a gente, contra o Bahia, pelo Brasileiro no mês de outubro, para você ter ideia aí da situação, né? Na súmula, inclusive, o árbitro relatou aí que realmente houve agressão por parte do jogador argentino, dizendo que
deu um soco no rosto do seu adversário com sua mão direita com uso de força excessiva, com a partida paralisada, né? Então ele pode ficar de fora, inclusive, do jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, enfim, por questões de cláusula de competição, Alcaraz, Alexandre e Gonzalo Plata não vão poder atuar, porque eles chegaram já depois do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Então eles podem ser inscritos para as semifinais, caso o Flamengo passe do Bahia, mas não podem ser inscritos para o jogo de volta das quartas de final. Eles já estão regularizados, já estão no bid, mas tem essa situação. Michael poderia, porque inclusive ele jogou a partida de ida aqui na Fonte Nova, porque ele chegou antes, obviamente. Mas ele se machucou, vai ficar aí um bom tempo fora, então ele não vai poder atuar nessa partida. Então, os 4 reforços que o Flamengo contratou aí nessa reta final de janela para poder suprir as carências dos jogadores lesionados não poderão jogar. Além deles, temos a situação de Pedro e de Gerson, que estão nas suas respectivas seleções, Dela Cruz também na sua seleção e Pulgar na seleção chilena. Todos esses podem vir a ficar de fora, né? Não está garantido. Podem fazer uma força-tarefa para estar presente no dia 12, lembrando que o jogo, né, da seleção brasileira e das outras seleções vai acontecer no dia 10, o segundo jogo aí dessa data FIFA. Né? Mas, em compensação, a Arrascaeta pode voltar, ele não vai jogar com a seleção uruguaia, e o Flazueiro trouxe a notícia aí de que o Flamengo trabalha para ter a Arrascaeta já no primeiro jogo após a data FIFA, que é esse jogo contra o Bahia. O desejo da comissão é que o uruguaio já tenha condições na partida de volta da Copa do Brasil, diante do Bahia no Maracanã. A Arrasca se lesionou no início do jogo contra o Botafogo no Engenhão, a informação é da TV Globo. Então está sendo feita uma força-tarefa para que pelo menos a Arrascaeta retorne nesse jogo contra o Bahia, mas mesmo que retorne, vai retornar ainda, né, em processo de recuperação, não deve voltar já logo de cara jogando 90 minutos. É um Flamengo muito desfalcado. Vamos ver se o Bahia vai aproveitar. Eu espero que sim, apesar de que nas últimas oportunidades em que jogou contra times desfalcados, o Bahia não aproveitou como a gente imaginava. E por outro lado, no lado do Bahia, trazendo esse panorama para situar você, torcedor tricolor, Biel, ele vem um processo muito bom de recuperação, chegou a treinar com o grupo, depois voltou para fisioterapia, tem feito os testes ali necessários e está agora na folga junto com os demais atletas, com o resto do elenco, por conta da data FIFA, nessa folga aí de cerca de 3 dias, e ele vai retomar as atividades normalmente. A tendência, novamente, repito, é que ele esteja à disposição diante da equipe do Flamengo. Então, o Bahia deve ter todo mundo que recentemente esteve lesionado diante da equipe do Flamengo, e o clube ainda não passou um panorama preciso sobre Ademir, que acabou saindo machucado diante da equipe do Bragantino, mas provavelmente não vai preocupar mesmo que tenha tido essa lesão recente. Então, o Bahia deve ir completaço para esse jogo contra o Flamengo, não só com as peças da equipe titular, como também com as peças vindo do banco de reserva, evidentemente tendo essa dúvida com relação a Santiago Arias e Luciano Rodrigues. Arias não deve atuar no segundo jogo pela Colômbia, né? Mas pode ser que Lúcio Rodrigues jogue, aí ele pode vir a ser o desfalque. De resto, o time todo à disposição, enquanto o Flamengo está bem desfalcado. Para alguns, um ponto de esperança, para outros não. O fato é que o jogo é jogado no Bahia Pescado e o Bahia tem que fazer a sua parte dentro das 4 linhas, tá? Panorama importante aí sobre o Campeonato Brasileiro, gente, sobre esse confronto da Copa do Brasil. Espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado bem informado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?